Métricas de e-mail marketing. Como saber ler todas essas taxas e entender se está funcionando as campanhas e se a performance das suas campanhas de e-mail marketing estão indo bem. Eu te ensino e te explico de maneira simples nesse vídeo. Primeiro você precisa entender também qual é o momento que foi enviada essa campanha, como é que está a qualidade dessa lista de e-mails, né? Se é uma lista que realmente quer receber aquele conteúdo, se é uma lista qualificada, qual que é a segmentação, se aquele perfil de pessoas quer receber aquele conteúdo, né? Então a qualidade da lista, ela também vai impactar aí nas métricas, assim como o título que é usado, o assunto, o conteúdo do e-mail e tudo mais, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu posso falar aí de boas práticas em campanhas de e-mail marketing. Mas vamos começar aí pelas métricas principais, tá? Tem diversas, mas eu vou colocar as principais aqui para você fazer essa leitura rápida e estratégica das campanhas. A primeira métrica simples de visualizar é a taxa de entrega. Então, de uma base de leads ali, qual que foi a porcentagem que esse e-mail foi entregue, né? Que recebeu esse e-mail. Por quê? Se você tem uma porcentagem alta de e-mails incorretos, e-mails que estão digitados errados, né? Ou uma lista de leads muito antiga que você quis reaquecer, não fez limpeza, ou veio de um evento cheio de erro de digitação, ou pior, né? Se você comprou uma lista, o que agora não é mais permitido por lei, então não faça isso, e você manda uma campanha para todo mundo e vem com um percentual alto de pessoas que não receberam, você tem uma grande chance do seu domínio ele ser bloqueado aí pelos servidores, tá? Então as próximas entregas vão ser muito ruins. Então você tem que tomar muito cuidado com o uso de listas e com esse envio em massa, tá? Tem que ser algo muito bem pensado. Mas a taxa de entrega, ela tem que estar sempre acima de 98%. Ou seja, se você não tem muita certeza se a sua lista está limpa, vale a pena você passar aí umas ferramentas de limpeza de base ou conferir manualmente, né? Se tem erro de digitação, e-mails inválidos, esse tipo de limpeza antes de enviar a campanha. Porque uma vez que a sua taxa for inferior a 98%, há uma grande chance do seu domínio cair na blacklist. E aí, você não manda mais campanha para ninguém, até o envio de e-mails pelos funcionários da empresa ali via Outlook, Gmail, enfim, vai começar a dar problema, tá? Então isso é muito arriscado. Então, primeira coisa, qualidade da lista para você garantir uma alta taxa de entrega das suas campanhas de e-mail, tá? A segunda taxa que a gente vai verificar é a taxa de abertura desses e-mails, tá? E aí a gente tem dois tipos de taxa. A gente tem uma taxa para leads engajados e uma taxa para leads desengajados. O que significa isso? Se eu estou mandando para uma lista que já se comunica comigo, que já se relaciona comigo, que já recebeu comunicados meus, né, que é uma lista que está aquecida, né, que esses leads estão engajados, eles estão abrindo as minhas campanhas e interagindo com elas, a taxa de abertura, ela vai variar aí numa taxa boa por volta de 25%, tá, de abertura. Agora, se for para leads desengajados, ou seja, uma lista que você quase não se comunica, que você quase não manda e-mail, que você nunca mandou e-mail, tá? A taxa de abertura vai variar por volta aí de 15%. Eu tô falando para vocês de taxas médias, tá? Do mercado aí, mas para cada segmento, para cada tipo de negócio, você vai ter uma taxa específica, tá? Então é mais um benchmark mesmo para você ter uma ideia de quanto que o mercado faz, tá? E da onde que eu tô tirando essas taxas, né? Da onde que eu tiro esses comparativos? A Resultados Digitais, ela tem uma ferramenta que chama Benchmarking do e-mail marketing. Eu vou deixar o link aí na descrição para você acessar. E nesse benchmarking, você consegue ver pelo teu segmento quais são as médias de taxas de abertura de e-mail, de taxas de cliques, de conversão, de entrega que o seu segmento está fazendo. Então você consegue ter uma noção em quanto que está performando assim na média, para você saber se está acima da média ou se você ainda tem algo a melhorar, tá?
A segunda taxa que a gente também, terceira taxa principal que a gente sempre analisa é a taxa de cliques, né? Ou CTR. É uma taxa que a gente também vê em campanhas de anúncios do Google, né? Em outras ações do marketing, então ela é um pouco mais conhecida. Então a taxa de cliques é do número de pessoas que abriram, que receberam a campanha, quantas clicaram, né, no seu link. E aí, para leads engajados, a gente tem uma média aí de 4%, então acima de 4%, e para leads desengajados, acima de 2,5%, tá? Então, se você estiver perto desses números aí, tá legal. Se não tiver, tem que melhorar em aula, tá? Encontrar qual que é o problema. Só que, olha só a pegadinha, às vezes a gente olha uma campanha que tá com a taxa de cliques mínima, zerada, né? 1%, quase nada. Mas você vai ver o conteúdo da campanha porque não tinha nenhum link para a pessoa clicar lá, né? O único link que tinha, às vezes, era da assinatura, ali embaixo, né? Não tinha nenhum CTA, então não tem por que você analisar a taxa de cliques em uma campanha que não tem link, né? Então, quando a campanha não tem link, a gente ignora. Então, normalmente, quando a gente vê uma taxa de clique baixa em campanha de e-mail, você vai lá e dá uma olhada no conteúdo que provavelmente ela não tinha o link ou o link estava escondido, tá? Então, são coisas assim que vai alguns indicadores que a gente, opa, isso é por causa disso. Por isso que eu falo assim, que você não pode olhar a taxa sozinha, você tem que olhar todo o contexto, tá? Então, assim, às vezes, a taxa de abertura tá baixa, mas talvez você tenha mandado para uma lista desaquecida, né? Uma lista fria, então ela vai dar baixa mesmo, ou você nunca entrou em contato com aquela lista, né? Ninguém nunca nem viu o teu e-mail na caixa lá. E aí é algo que vai crescendo com o relacionamento, tá? Uma outra taxa interessante também de analisar é a taxa de conversão em vendas. Então, daquela campanha que foi enviada, ou de todas as campanhas de e-mail marketing, né? Quantos leads viraram clientes, né? Quantos leads fecharam um negócio com você a partir das campanhas de e-mail, tá? É uma taxa legal de você analisar também. E você pode comparar com você mesmo, né? Com a sua própria performance, né? Então, eu posso comparar com campanhas que eu já mandei, com uma campanha com a outra, ou com um período, né? Qual foi o meu melhor número? E aí ter o meu próprio número aí de taxa para poder melhorar, tá? E aí eu vou falar um outro indicador que as pessoas esquecem, mas que, pelo menos aqui na minha experiência com os clientes que eu atendo no B2B, é o que mais dá resultado, mas a gente não consegue mensurar por ferramenta, que são as respostas de e-mail. Então, leads que responderam às campanhas de e-mail, né? Eu uso hoje o RD Station para enviar campanhas de e-mail marketing ou para relacionamento por e-mail, e aí a gente não consegue pegar quem respondeu o e-mail. Então, a pessoa ela pode clicar no link da campanha, mas ela pode responder também, né? E aí o povo esquece de mensurar as respostas de e-mail. E muitas vezes, principalmente no B2B, o pessoal responde e-mail pedindo proposta, responde e-mail pedindo para entrar em contato, ou às vezes faz toda a negociação ali por e-mail. E aí, essa é uma métrica que não vai estar lá se você não pegar manualmente, entendeu? Então, é legal de você ver também quantas pessoas responderam esse e-mail. E essas pessoas que responderam são leads engajados, leads quentes, leads que fizeram levantada de mão, se pediram um orçamento, né? E que se tornaram oportunidades, né? Então, você vê como a leitura das campanhas de e-mail, ela vai num contexto mais amplo, né? E aí, outras taxas que a gente tem que verificar também é a taxa de bounce, né? E aí, para o bounce, a gente tem dois tipos de taxa. Então, o que é o bounce? São e-mails que voltaram, né? Por dois motivos. Um motivo temporário ou um motivo permanente. Então, se o motivo temporário a caixa de e-mail estava lotada, ou deu algum problema no servidor que retornou aquele e-mail, a pessoa não recebeu, mas que por alguma correçãozinha você pode mandar novamente no próximo ela pode vir a receber. E o bounce, o hard bounce, né, que é um motivo permanente, provavelmente e-mail digitado incorreto ou e-mail que não existe mais, porque aí não tem como você corrigir e não vai ter jeito, a próxima campanha também vai retornar esse bounce aí, tá? E aí, qual que é uma taxa aí aceitável para bounce? Até 3%. Então, menos de 3% da sua lista para dar erro, tá? Então, por isso que, assim, toda vez que você enviar uma campanha e você vê lá os bounces, é importante que você
verifique, né? Então, como que eu faço aqui? Eu dou uma olhada e vejo se é algum erro de digitação que eu posso corrigir ou se eu tenho que excluir mesmo, né? Então, muitas vezes o pessoal vai digitar o Gmail, coloca faltando um M, faltando um L, comeu arroba, sabe? Algum tipo de erro nesse sentido, assim, ou hotmail.com.br que não tem, sabe? Aí você bate o olho e fala assim, isso aqui foi digitado errado, posso arrumar, foi um erro de digitação e tentar mandar novamente. Quando o volume de leads é grande, eu mando essa lista de balso para o comercial, para eles visualizar se eles conseguem resgatar algum lead, né, corrigir, ou às vezes até ligar para o lead para confirmar o endereço de e-mail, ou se ele vai ser realmente deletado, tá? E aí, além da taxa de descadastro e de bounce, né, o que eu preciso falar para você? Às vezes a gente fica muito preocupado com a taxa de descadastro. Então, qual foi o número de pessoas que saíram da minha lista? Eu mandei um e-mail e um monte de gente saiu. A campanha foi ruim, porque um monte de gente saiu. Então, isso que você tem que analisar. A campanha foi ruim ou você mandou para segmentação errada, né? E não é ruim quando um monte de gente sai, porque a gente quer se relacionar e falar com quem quer falar com a gente. Inclusive, quando eu faço campanhas aqui de reengajamento, de limpeza de base, eu já deixo bem claro também que se a pessoa não tiver interesse, que ela pode clicar aqui para sair. Então eu já deixo claro o botão de saída justamente para limpar a base e deixar só quem está interessado em falar comigo, né? Porque a gente tem uma qualidade melhor de relacionamento, de entrega, de taxa de abertura, de fechamento. A gente não perde tempo falando com quem não quer falar, né? Então essas são as métricas aí de e-mail marketing. Você analisa aí no geral todas essas taxas, mas é importante ver também as respostas de e-mail, o que o pessoal está falando do conteúdo, né? Muita gente às vezes responde elogiando, responde pedindo proposta, responde dando risada. Isso é bem legal de ver também, né? O fechamento de vendas, quantos leads geraram, quantas oportunidades foram geradas, quantas levantadas de mão, quantas pessoas chamaram no WhatsApp também, que às vezes é difícil mensurar lá no WhatsApp quantas conversas foram iniciadas a partir das campanhas de e-mail, que aí a gente mede ali pela taxa de clique um pouco, né? Mas nem todo mundo vai até o final. Então você tem que fazer essa leitura aí de maneira geral, né? E às vezes até tem cliente que fala assim, a gente mandou campanha de e-mail, mas esse lead já era meu cliente, ele já estava na base. Tudo bem, ele estava na base, ele já era teu cliente, mas ele estava lá esquecido, né? Então quando ele recebeu aquela campanha, ele lembrou de você, ele foi reaquecido e aquela campanha de e-mail foi responsável por fazer com que ele tomasse a iniciativa de vir falar com você e pedir um orçamento. Então, se não fosse a campanha de e-mail, mesmo ele já sendo teu cliente, você não teria tido esse resultado. Então, a origem do fechamento daquela venda com certeza vai ser a campanha de e-mail marketing, tá? Essas são as minhas dicas aí de como você fazer uma leitura aí das métricas de e-mail marketing, das suas campanhas de e-mail. Eu sou especialista em relacionamento por e-mail, principalmente para B2B, né? Sou parceiro da Resultados Digitais, uso RD Station. Então, se você tiver alguma dúvida sobre e-mail marketing, deixa nos comentários, que eu respondo um por um. E se você precisar de um orçamento para esse tipo de serviço, me chama também que eu passo o orçamento para você sem compromisso. Esse foi o meu vídeo de hoje, um abraço e até o próximo vídeo.